Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar de debate para algumas análises, proposições, provocações que eu faço sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como um espaço de debate, o mais importante para mim é que ao final do vídeo, se você tiver algo a agregar ou a criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu tento responder a todos. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, é muito importante para fomentar o debate. A curtida, apertar no polegar para cima, já pode fazer isso logo agora. Se você não gostar, depois você tira o polegar ou bota para baixo. E se você tem gostado dos nossos vídeos aqui, a gente tem feito vídeos até com uma periodicidade menor que semanal, porque temos produzido materiais mais curtos com análises técnicas sobre a reforma administrativa. Se você não conhece, dê uma olhada, prestigie o canal. E gostando do canal, se inscreva. Aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito e você recebe as notificações. A ideia desse vídeo hoje é ser um vídeo de análise, como a gente costuma fazer os vídeos um pouquinho mais longos, emitindo opinião sobre uma realidade, né, do cenário brasileiro, no caso, o poder presidencial ou da estrutura presidencial que se construiu em volta do presidente Jair Bolsonaro nesses 2 anos, uma análise a partir do processo eleitoral brasileiro e também no momento em que a gente passa por um processo eleitoral nos Estados Unidos, que é algo de uma certa importância, ou de muita importância, por conta dos Estados Unidos serem a grande potência e da qual a gente tem vínculos muito próximos, né, carnais ou não carnais, desejados e indesejados, e principalmente com o governo Bolsonaro, que se colocou numa posição de total subserviência ao presidente Trump nos Estados Unidos. Né? A gente está vivendo hoje o início da apuração, vai ter os primeiros resultados agora, hoje é o dia 3 de novembro de 2020, vai ter os primeiros resultados à noite, por volta das 22 horas do Brasil, e a tendência é que o Trump perca, mas não é certo. O modelo eleitoral americano ele é muito confuso e eu acho que é feito para ser confuso mesmo, para permitir, dentro da lógica da legitimidade eleitoral burguesa, permitir golpes e contragolpes. É um modelo, por exemplo, que nem sempre a maioria leva. Como é um vídeo opinativo, como eu falei, né, parto primeiro para dizer que é um vídeo que vai ter menos informações. A gente faz sempre vídeos opinativos, mas em cima de informações técnicas, dados orçamentários, números. Esse é um vídeo de uma opinião pura e simples que eu coloco à discussão. Em tempos em que todo mundo tem opinião, eu aqui vou me permitir ter a minha. Mas ao contrário de boa parte das pessoas que quer que a opinião delas seja verdade, eu quero que a gente discuta em cima da minha opinião. Bom, meu primeiro ponto é que eu parto de uma visão um pouco mais pessimista nos resultados que o processo eleitoral brasileiro e o processo eleitoral americano produzirão no poder ou na estrutura de poder que está sendo aí formada de maneira consciente ou inconsciente ao redor de Bolsonaro. Eu vejo muita gente animada pelo fato de que candidatos bolsonaristas têm perdido poder em grandes centros, como Rio e São Paulo, e muita gente animada com a possibilidade da perda do Trump. Eu vou começar pelo final, né? Eu tenho uma leitura que já vi de boa parte dos setores progressistas da esquerda, que para a gente o menos importante é quem ganhe lá. É claro que é simbólico um presidente que se colocou como nunca antes na história desse país, tão subserviente a um presidente estrangeiro e às práticas do poder desse presidente estrangeiro, o Trump perder dá um pouco de alento a todos nós, que não acreditamos nesse modelo de governo e no modelo de governo autoritário e pouco civilizador, como é o caso do Trump e do Bolsonaro aqui. Mas para a gente muda muito pouco. O golpe de 64 do Brasil se dá com apoio americano sob a égide de um presidente democrata. Então, nesse é o primeiro ponto. E no processo eleitoral, acho que a gente precisa separar o que é o bolsonarismo, essa estrutura de poder, essa lógica de discurso que se construiu em torno de Bolsonaro e o que o legitima como presidente e que mantém ao lado dele um núcleo duro de 30% dos votos, em média, um pouco mais, um pouco menos, e o que está acontecendo no processo eleitoral quando candidatos vinculados a eles não decolam. Vamos partir primeiro para essa lógica do discurso do Bolsonaro, de como eu enxergo esses 2 anos de governo Bolsonaro, para depois entrar nas eleições. Bom, a primeira coisa que eu discordo totalmente é que haja uma lógica pensada de poder do bolsonarismo. Eu acho que existe, sim, hoje um discurso extremamente formulado, baseado em valores conservadores, anticivilizatórios, autoritários, muitas das vezes fascistas, no sentido que englobam teses racistas, xenófobas, misóginas,
contrária às questões necessárias de discussão sobre igualdade de gênero, sobre direitos de LGBTQs. Então, existe sim um governo, um discurso, a construção de enunciados de poder aí. E o governo se baseia nisso e é com isso que ele busca legitimidade junto à população. Isso existe. Mas nunca houve um projeto de poder. Bolsonaro não esperava ganhar as eleições. Não era um projeto. Claramente vai contra toda a lógica de deputado de baixo clero, de deputado pouco competente e pouco produtivo, no sentido de produção de ideias e produção de pautas, que estava ali usando a estrutura de poder do Estado brasileiro para ter vantagens para si e para sua família, enquanto se resguardava por trás desse discurso autoritário, de corpo, militarista, era aquele deputado fanfarrão e que foi alçado ao poder. Então não existe um projeto de poder. Diferente de outros, que você pode discordar, né, com idas e vindas, com rearranjos nesse projeto ao longo de seus governos, como Fernando Henrique, como Lula. Você não tinha um projeto de poder em Bolsonaro. Era alguém que fanfarronou, que viu a possibilidade de chegar ao poder e lá chegando enfrenta dificuldades. Primeiro que não conhece o Estado brasileiro. Ele não tem noção de como funciona, ele não tem noção de como gerir, ele não sabe construir as alianças. Em um modelo republicano formal eleitoral como o nosso, construir as alianças são essenciais, que as pessoas se sintam seguras, que apesar das divergências que haja entre o presidente, sua equipe e determinado grupo parlamentar que o apoia, vai haver uma relação de convivência que permita acordos na maioria dos casos. Ele desconhece isso tudo. A gestão das pautas nesse governo é feita de orelhada. Os ministros que a gente brinca, que a gente às vezes faz graça, ou a gente se desespera porque são muito ruins, foram os quadros que ele conseguiu arranjar, mas que para ele funcionam. Tá aí a nossa primeira desgraça. Porque ele é um homem sem projeto, mas é um homem com discurso. E o discurso dele o tempo inteiro, tem um amigo meu, que eu não sei se vai ver esse vídeo, chamado Fábio, que ele diz muito bem, o Bolsonaro faz oposição a si mesmo. Ele vive procurando nos seus discursos autoritários inimigos. O comunista, o gay, o negro, o cientista. E aí, ao arrumar inimigos, ele fica o tempo todo mandando sinais trocados em que ele se vitimiza. É um governo do mimimi. Se houver alguém que tecnicamente no governo, como já houve órgãos, já houve ministérios, tentam avançar tecnicamente e se mostram competentes, ainda que pontualmente, ele vai lá e baixa a porrada, ele briga, enfim. Então, ele é um cara dotado de um discurso que não tem projeto de poder. Isso é muito ruim para a construção de alianças. Ele não é um cara que constrói alianças. Ele não é um cara que tem um projeto. O único projeto que esse governo tem, e eu acho que isso foi imposto a ele, é uma pauta ultraliberal, que não é dele, é uma pauta que estava aí com o Temer, e quando a gente discute os nossos vídeos sobre a reforma administrativa, a gente coloca isso, em que ele pegou com Paulo Guedes e se propôs para atender interesses do grande capital, dos banqueiros, dos grandes financiadores, a fazer uma série de reformas que tiram direitos do povo e que fazem a captura do dinheiro, do capital do governo nas mãos desses poderosos. Isso ele está fazendo, mas isso não é a pauta dele, ele não é ideologicamente, ele não tem maturidade para dizer eu sou liberal, tanto não tem que ele tem tentado passar coisas absurdas, na medida em que ele tem um discurso, e a única coisa que ele tem é um discurso raivoso, autoritário, e isso atrai para ele devoções mais que apoios entre uma camada importante da população. Ele usa esse discurso para tentar passar as pautas mais radicais que interessam ao grande capital. E me parece que o grande capital nisso está satisfeito. Se ele conseguir passar as pautas, ele aceita um pouco de falta de planejamento, um pouco de loucura, e quem sabe mais à frente existe a possibilidade de se afasta Bolsonaro, você já cumpriu um papel, você vai ser regiamente recompensado por conta disso, e essa pauta já ter passado já cria um problema enorme para a gente. A reforma administrativa é a prova disso. Nenhum governo, por mais liberal que seja no mundo, propôs uma pauta tão radical como está sendo proposta agora. Isso só é possível num governo que não tenha projeto, que recebeu a missão, está cumprindo a missão. É um governo de missão, mas não tem projeto. Não se articula. 2 anos de governo, você não tem ministérios técnicos, você tem gente próxima a ele, ou seja, é uma lógica de formação de governo que não é técnica, pela questão da farda, em boa parte das vezes, um sentimento de proximidade, um espírito de corpo militar, fomentado por uma pessoa que não está no exército há milhares de anos. Temos um presidente
que, se for descarnado desse seu discurso, é um presidente do baixo clero. Então, por que eu sou pessimista em relação à política eleitoral? Porque não dá para dizer assim, os candidatos bolsonaristas estão perdendo força. Esse discurso ele funciona muito bem para o Bolsonaro, funcionou muito bem em 2018. Ali, claro, como era um momento de crescimento pessoal dele, quem se ligava à imagem era um momento de maior radicalidade, em que ele era a figura de ponta, em que ele estava ascendendo, as pessoas marcharam numa onda. Não dá para dizer que Crivella seja um aliado preferencial de Bolsonaro. Bolsonaro nem partido tem. O Crivella é do Republicanos, para pegar o caso do Rio. A mesma coisa é Russomano. Esses candidatos têm problemas, né? Russomano, pelo discurso que não penetra em boa parte da sociedade paulista, eles têm discursos, problemas prévios em seus discursos, suas falas. Crivella com a sua péssima gestão no Rio de Janeiro. Então, não dá para a imagem do Bolsonaro salvar esses caras agora. Primeiro que o Bolsonaro não está nem aí para esse processo. Ele não é uma disputa que a imagem dele esteja colocada. Até porque a imagem dele está em disputa com outros candidatos. As pessoas estão avaliando, trago o Bolsonaro ou não trago. Aqui no Rio tem o Luiz Lima, que é do ex-partido do Bolsonaro, tentando trazer a figura. Então eu não vejo como necessariamente um enfraquecimento de Bolsonaro. Eu acho que sim, esse modelo de governo que tensiona, radical, mas que não dá resultado, e não está dando resultado na economia, e que está dando resultados péssimos na pandemia, vai gerar a longo prazo um desgaste enorme para Bolsonaro, inclusive entre aqueles que hoje o afiançam. O grande capital, essa galera também tem limites, né? Nem a gestão econômica é eficiente. Há uma gestão de pauta, mas a gestão econômica também não é eficiente, né? E não pode ser eficiente quando, por exemplo, o governo parte nessa lógica do confronto o tempo inteiro, de procurar inimigos o tempo inteiro, parte para bater no maior parceiro comercial brasileiro, que é a China. Então, é meio complicado você achar que essas elites econômicas não estão vendo isso. Eu acho que é um jogo de força que Bolsonaro mobiliza suas tropas, e agora é o problema, né? Com um discurso que tem passagem. Eu acho que esse discurso tem passagem para agregar boa parte da população, que é fiel até o fim a Bolsonaro, e que se Bolsonaro tivesse uma estrutura de poder político eleitoral montada, esse grupo fiel votaria nos candidatos do Bolsonaro, mas eu acho que ele não consegue construir essas alianças, essas pontes a esse nível. Por isso que eu acho que Crivella não vai para o segundo turno no Rio, pela falta desse apoio e pela sua própria incapacidade de seus erros. Eu acho que o Russomano não vai no segundo turno em São Paulo, pela falta de apoio dessas pontes e pelos seus próprios erros. Mas a gente tem sim, e não dá para achar que o discurso bolsonarista radical, bárbaro, porque é um discurso da barbárie, que ele está perdido. Para terminar, para falar desse discurso e abrir, me preocupa muito, nesse processo eleitoral, visualizar resquícios desse discurso em candidatos que às vezes não tem nada a ver. Vou pegar o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro, a pessoa que pode ir para o segundo turno é a Marta Rocha, do PDT de Ciro Gomes, do PDT do Brizola, coitado do Brizola, Deus o tem em bom lugar. E a Marta Rocha se apresenta como a candidata da segurança, com distintivo, é o discurso da força, do enfrentamento, que é o discurso de Bolsonaro. Centenas, milhares de policiais, militares e civis se lançando, tendo a única qualificação, o discurso da força. Isso faz parte de um discurso da força e de confronto, que é a única coisa que Bolsonaro tem. Chamar o confronto para si, chamar a disputa para si. Esse discurso, eu acho que se enfraquece na figura do próprio Bolsonaro, quando ele não dá respostas administrativas, mas não é um discurso que se enfraqueça na mesma medida na sociedade. E muito pelo contrário, as falas do Bolsonaro fortalecem. Eu estava lendo um texto que me foi enviado por um amigo de um pensador brasileiro chamado Kabengele Munanga. O livro se chama Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. E tem uma parte que ele fala de Bolsonaro, uma frase que eu acho muito boa, que ele fala, primeiro, que os discursos não são vazios. Ele cita Gilles Deleuze para dizer que os enunciados produzem efeitos. Os discursos de Bolsonaro, por mais bárbaros que sejam, eles geram efeitos. Um discurso tipo anti-vacina é irracional, mas gera efeito. Chama a ciência para o combate. Cria inimigos imaginários. Então, enunciados são formas de poder. E o Kabengele, ele fala uma coisa bem séria. O Bolsonaro, com os enunciados que ele produz, ele rompe o pacto civilizatório.
Nós estamos caminhando, a partir de um centro de poder, para um contínuo rompimento de pacto civilizatório. Hoje, dia 3 de novembro, nós vimos uma decisão absurda da justiça que praticamente inocentou um estuprador, dizendo que o que ele cometeu foi um estupro culposo, um estupro sem intenção. Por quê? Dentro de uma lógica radical num país que penaliza as mulheres, que culpabiliza as mulheres, dentro de uma religiosidade muito pouco ética e muito pouco cristã, que vai nessa linha do confronto que o presidente tantas vezes coloca, de colocar brasileiros contra brasileiros, de tentar silenciar as vozes discordantes, apontando-as como inimigas de um projeto dos cidadãos de bem. O que é mais hipócrita? Porque a gente sabe que esse projeto de cidadãos de bem tem muito de clientelismo, tem muito de vantagem pessoal, tem muito pouco de discurso ético. Se esse momento eleitoral, eu concordo, Bolsonaro é menos forte do que ele já foi, se você olhar Bolsonaro pelo prisma dos candidatos que o apoiam, e tem uma série de questões, a gente tem que entender que essa fragilidade, sim, tem uma pequena parte, que é parte da perda de prestígio de Bolsonaro, tem uma grande parte, que é a dificuldade das pessoas fazerem a ligação do Bolsonaro com essas pessoas, uma outra grande parte da fragilidade desses próprios candidatos, né, deles não terem a boia do Bolsonaro concorrendo, mas isso não significa que o discurso bolsonarista está fraco. Não está fraco. Esse discurso é reproduzido nos programas policiais vespertinos, esse discurso é reproduzido em canais religiosos, evangélicos e católicos, eu não estou dizendo todos, mas em boa parte deles, da lógica de que a violência é excessiva e olho por olho, dente por dente, da lógica que a cobrança de direitos é uma coisa exagerada de quem não é patriota. A gente tem um governo que é extremamente violento, que entende a violência como uma prática que as pessoas não devem se evitar, mas como devem se orgulhar, que entendem o racismo, o fascismo, a xenofobia, a misoginia, o ataque aos homossexuais, o ataque às religiões minoritárias como uma prática comum de poder. Então, essa eleição pode parecer um bom respiro, mas diria que é diminuir a marcha no caminho à barbárie, mas o caminho à barbárie continua.